A questão é, Ezra Miller fica ou sai do papel de The Flash nos cinemas? É isso que nós vamos descobrir hoje. Então sem mais delongas, fica com o vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão na Legado Flash, quem tá falando aqui é o Léo. E bom gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa situação do acontecimento do Ezra Miller e o que isso pode gerar agora no universo da DC, quais são as opções que nós temos, o que é melhor acontecer e o que não deveria acontecer. Então basicamente é isso que nós vamos discutir hoje. Lembrando mais uma vez, nada do que for dito nesse vídeo está realmente confirmado. Nós juntamos as informações que nós temos recentemente para falar do que realmente pode acontecer e do que não tem chance de acontecer. E caso você não esteja sabendo do que aconteceu, caso você tenha alguma dúvida no assunto, nós vamos tirar essas dúvidas aqui hoje, tá ok? Também se sobrar alguma outra dúvida, você pode deixar nos comentários. E se você quiser saber mais dessas notícias sobre coisas, siga o nosso Instagram da Legado Flash, e lá nós estamos todos os dias atualizando, postando informações, entre outras coisas. Também tem nosso grupo da The Flash News no Facebook, que todo dia estão com muitas informações pra vocês, tá ok? Bom, pessoal, agora é um assunto muito sério. Todo mundo fez piada, todo mundo brincou, fizeram até memes sobre isso, mas essa história do Ezra Miller se trata realmente de violência. Foi um ato violento que ele fez, e isso não é bonito, não é engraçado, não é legal em nenhum ponto. Violência não tem que ser tolerada nunca, não importa quem seja a pessoa, não importa como tenha ocorrido, não importa se a intenção tenha sido de brincadeira no início e depois terminou numa briga. Pra quem realmente não entendeu o contexto da história, basicamente uma fã estava brincando, conversando com o Ezra Miller junto de outras pessoas lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, e no meio dessa conversa os fãs estavam gravando eles juntos conversando, e ela comentou sobre uma cicatriz que ele tinha, como que ele tinha conseguido ela, se foi numa luta, enfim. E o Ezra já se sentiu um pouco incomodado com isso. Deu pra ver pela expressão dele que ele não estava levando as coisas à brincadeira. Porém, a intenção da fã não era ofender ou zombar dele. Ela estava apenas brincando com ele. Dá pra ver pelo jeito dela no vídeo. O problema nisso é que o Ezra Miller não levou em momento nenhum na brincadeira a situação. Ele começou a se irritar com isso, deu pra ver pela reação dele. E nisso nós vimos que ele empurrou a fã pra trás, se eu não me engano ela bateu a cabeça acho que numa caçamba de lixo ou alguma outra coisa semelhante. E nisso ele começou a enforcar ela e derrubou ela no chão. Ou seja, deu pra perceber que a situação foi séria quando as pessoas que estavam do lado dela, começaram a falar bro, não faça isso, solte ela em inglês. Whoa, bro. Então assim, gente, realmente se tratou de uma violência, foi um incidente que aconteceu e foi sim uma violência. Não foi uma brincadeira da parte dos dois, uma encenação combinada. O Ezra Miller realmente, infelizmente, agrediu uma fã dos Estados Unidos e aparentemente estava brincando com ele. Não foi uma provocação, foi apenas uma brincadeira da parte dela que infelizmente o Ezra Miller não levou na brincadeira. Agora vamos falar sobre o que isso pode gerar no universo da DC em geral. Muita gente já tá dizendo para substituir um ator e que já tem um substituto perfeito para ele, que é o Lucas Till, que na minha opinião realmente tem muito perfil de ser o Flash nos cinemas. O cara parece muito com o Flash dos quadrinhos e tudo mais, então na minha opinião seria maravilhoso ter ele no filme. E isso não iria ofuscar de maneira nenhuma o brilho do Grant Gustin na série, até porque é legal ter um Flash na série e outro Flash nos filmes. O que as pessoas tanto reclamam é que o Flash dos filmes não tem absolutamente nada a ver com o Flash dos quadrinhos, nem aparência física, nem nada. Tudo bem que o Grant Gustin também não é a pessoa mais autêntica do mundo em termos de aparência física do Flash, mas ele conseguiu se entregar pro papel de uma forma espetacular, não tem nem como descrever como ele consegue adquirir a essência do personagem. Infelizmente o Ezra Miller não conseguiu fazer isso em Batman vs Superman e não agradou 90% dos fãs. Mas eu não vou ficar muito me prolongando sobre isso no vídeo, eu vou dizer mais ou menos o que pode acontecer agora, sobre o reboot que a DC estava pensando em fazer através do filme que o Ezra Miller iria protagonizar, o Barry Allen, no caso o Flash. O que é que realmente pode acontecer agora? A Warner ainda não se pronunciou, não deu uma decisão oficial ou verídica do que ela pretende fazer. Nós sabemos que se fosse seguir com o Ezra Miller no papel de Barry Allen como se nada tivesse acontecido, eles iriam sim adaptar o Flashpoint nos filmes, seria, né, o Flash voltando no passado para salvar a mãe dele, nisso gerando uma enorme explosão temporal que mudaria eventos que aconteceram até mesmo antes da morte da mãe dele. Exatamente, seria um evento Flashpoint catastrófico. Se você não sabe o que é o Flashpoint, tem a animação Flashpoint, que é Liga da Justiça Ponto de Ignição, e eu recomendo muito você assistir, tá ok? Então você assiste lá pra você entender
do que é que a gente tá falando. Todo mundo estaria muito ansioso pra ver esse filme, até mesmo eu. Mesmo que fosse com Ezra Miller no papel, a gente gostaria muito de ver uma adaptação como essa. Porém, muita gente continua não estando feliz com a atuação dele como The Flash. E por mais que muitas pessoas dizem, deem uma chance pra ele ainda não se mostrou, ele ainda não teve a oportunidade de demonstrar todo o talento de ator que ele tem. O Ezra Miller é um bom ator, é um ótimo ator para certos papéis, mas na minha opinião pessoal e na de muitos atores, ele não se encaixa no aspecto do Flash, ainda mais nos cinemas. Muita gente fala que queria que o Grant Gustin fosse o Flash nos cinemas, mas já deixando claro, isso não tem como acontecer, porque o Flash dos cinemas é de uma terra e o Flash das séries é de outra terra. O universo das séries, que é o sistema de streaming da CW, da DC, no caso, já é a Terra Prime, e o Flash do Grant Gustin protagoniza lá. Ou seja, o Grant Gustin já é o Flash da Terra Prime, que é a Terra principal, meu. Só porque os cinemas é uma coisa num nível maior que se passa nos cinemas, não quer dizer que seja mais importante, entendeu? Ou seja, a Terra Prime, que é a Terra principal, já é no serviço de streaming da CW, e o Grant Gustin protagoniza o Flash lá. E não é bom ele ir para os cinemas, porque isso pode interferir nos acontecimentos que estabilizam essa essência maravilhosa do personagem na série. Então o que a gente pode fazer é o quê? Torcer muito pro Grant Gustin continuar como Flash nas séries, protagonizando a essência do personagem como ele ama e se identifica, e como faz a gente se apaixonar a cada dia mais pelo personagem. E na minha opinião, a Warner escolheria um outro ator para interpretar o Barry Allen nos cinemas. Mas é aí que mora o problema. A Warner não tá pensando só em tirar o Ezra Miller do papel e deixar o Barry Allen nos cinemas. Se o Ezra Miller sair, tem uma grande chance da Warner remover a história do Barry Allen e do Flashpoint dos cinemas, nisso interpretando as histórias do Wally West nos cinemas. Eu sei que muitos fãs gostam do Wally West, até acham ele o melhor Flash, na minha opinião ainda continua sendo o Barry Allen, mas não daria muito certo porque o Barry Allen nem teve história ainda nos cinemas. Não tem como abordar a história do Wally West nos cinemas sem criar a história do Barry Allen primeiro. Muita gente tá querendo que o Ezra Miller saia dos cinemas. Porém, se ele sair, tem chance sim do Barry Allen sair junto e de entrar a história do Wally West. E eu acho que muitos de vocês não vão querer que isso aconteça. Até porque não sou só eu que tô ansioso pra ver a história do Flashpoint nos cinemas. Meio que nós estamos amarrados a duas opções não muito boas. Ou o Ezra Miller basicamente continua no papel de Barry Allen nos cinemas, fazendo o Flashpoint, rebutando os filmes da DC. No caso, pra quem não sabe, seriam rebutados Batman vs Superman e também o Homem de Aço. Ou seja, esses dois filmes seriam apagados de vez da existência do universo da DC. As únicas pessoas que iriam continuar seria a Mulher Maravilha e o Aquaman. O Shazam eu não comentei porque ele nem participou da liga, mas obviamente o filme foi um sucesso e ele continua. Ah, e no caso, se eu não me engano, o Esquadrão Suicida também continua, assim como Aves de Rapina. Eles rebutando esses dois filmes, iriam trocar o Batman, obviamente iriam colocar o Batman do Robert Pattinson no lugar do Ben Affleck, que na minha opinião vai ser um Batman incrível, e provavelmente também iriam substituir o Henry Cavill como Superman, e na minha opinião eu também gostei muito dessa ideia de tirar ele do papel, porque nada contra quem gosta, mas pra mim ele não foi o melhor Superman que nós tivemos. Agora, o que pode acontecer se eles inserirem o Wally West nos cinemas? Não vai ter reboot, na minha opinião, não tem como fazer o Flashpoint sem o Barry Allen, não teria troca de personagens. Sendo bem sincero, eu não sei como a DC ou a Warner planejam seguir a vida se eles fossem fazer a história do Wally West agora. Eu concordo que tem que ter a história dele, porém mais pra frente, ainda tá muito cedo. Se eles continuarem com a história do Barry Allen agora, provavelmente o Ezra Miller continuará como Flash. Porém, nós estamos falando de The Flash. Não se esqueçam que o Ezra Miller também tem uma participação muito importante no filme do Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. No caso, é o segundo filme da franquia de Animais Fantásticos. Mas no filme, ele é o irmão do Dumbledore, que é um papel muito importante. Basicamente, o protagonismo do terceiro filme vai estar sobre ele. Então é muito difícil simplesmente tirarem o cara do filme. Substituírem um ator e manterem um personagem é a melhor opção, na minha opinião, tanto para The Flash quanto para Animais Fantásticos. Obviamente as pessoas iam ficar tipo, pera aí, mas trocou o ator de uma hora para outra? É complicado. Mas eu ainda acho que é melhor do que tirar o personagem ou manter o personagem. O fato é, as pessoas não estão satisfeitas com o Ezra Miller em The Flash. Também muitos fãs não estão muito mais satisfeitos com a participação dele em Animais Fantásticos. Eu pessoalmente não me importo dele continuar em Animais Fantásticos, porque não é um personagem que eu fico tipo, poxa, eu quero que o irmão do Dumbledore seja desse jeito, e se for o Ezra Miller no papel não vai dar certo. Pelo contrário, o meu único problema é ele fazer o Flash. Ele não se enquadra no Flash, na minha opinião.
e eu não quero que seja um filme feito de qualquer jeito. Então, na minha opinião, o que a Warner deveria fazer para resolver esse problema todo seria abordar o Lucas Till no papel de Barry Allen nos cinemas. Eu acho que é o que os fãs realmente querem e é o que vai ajudar em tudo. Agora, se ela vai querer fazer isso para agradar os fãs, eu acho muito difícil. Na minha opinião, é mais fácil ela simplesmente trocar o personagem do que o ator. Por mais que a gente não queira que isso aconteça, essa é a realidade dos fatos. Lembrando mais uma vez, nem a Warner, nem a DC e nem o Ezra Miller se pronunciaram a respeito do incidente. Só tem informações de sites confiáveis e outros não tão confiáveis nos Estados Unidos divulgando essas informações. Então nós realmente não temos como saber o que vai acontecer com ele. Eu espero de verdade que a Warner e a DC tomem uma bela xícara de consciência e apenas troquem o ator e mantenham os personagens. Dá pra fazer uma história bem bacana assim, dá pra continuar tudo mantendo os personagens e trocando apenas os atores. Já foi feito isso em vários filmes, inclusive Harry Potter já fez isso. Inclusive Homem de Ferro já fez isso. A questão é a Warner e a DC quererem. Mais uma coisa também, em momento nenhum o ator Lucas Till se pronunciou se ele tem interesse em fazer o personagem The Flash, Barry Allen, nos cinemas. Não é só porque é um papel que agrada muito os fãs que o ator se interesse por isso. Então pode ser que talvez a Warner tenha pensado nisso e o ator não tenha querido, ou que o ator já tenha pensado nisso, tenha se oferecido e a Warner tenha rejeitado. Mas a gente não tem como saber de absolutamente nada porque ainda não tem um fato confirmado. Lembrando que eu tô aqui apenas para dizer as informações do ocorrido, tá ok? E quais são as probabilidades do que pode acontecer ou não agora. O que eu espero, na minha opinião, botarem o Lucas Till como Barry Allen, apenas trocarem o Ezra Miller no papel, basicamente deixando os dois personagens intactos com suas histórias intactas. Vai ser um pouco complicado essa mudança de ator para quem tá meio por fora, para quem não fica ligado nas notícias, simplesmente ver o filme com um ator e o outro com outro ator. Mas não é nada que com o tempo a gente não se acostume e eu tenho certeza que daria muito certo. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Quer saber mais de notícias entre essas coisas, tanto de Flash quanto do Ezra Miller? Então siga mais uma vez a nossa página no Instagram, Alegado Flash. Não se esqueça de se inscrever no canal, o like no vídeo também é essencial. Muito obrigado de coração por terem assistido até aqui, um grande beijo e até a próxima!